Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação, mais um Ponto Norte no ar. E hoje a gente recebe o senador Marcos Pontes, que tirou aí um tempinho na agenda para estar aqui com a gente e falar sobre as atividades dele no Senado, como é que foi também na época que ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, enfim, tudo isso que você tem curiosidade de saber, que você quer saber, vem para cá e começa a assistir aqui com a gente, porque ele vai falar tudo, prometeu responder todas as perguntas, não é isso? Isso aí. Antes, um breve perfil aqui. O senador Marcos Pontes é ex-ministro da Ciência e Tecnologia e o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. Marcos Pontes se elegeu senador pelo Partido Liberal de São Paulo em 2022, ampliando seu papel no governo brasileiro com pouco mais de 10 milhões de votos. Muita gente. Bem mais, quase 11. 11 milhões de votos. Nossa, que votação expressiva. Foi. E olha, eu tenho que agradecer à população de São Paulo pelo reconhecimento da minha carreira em serviço no Brasil, né? Lembrar que eu era da Força Aérea, eu sou da Força Aérea Brasileira, sou tenente-coronel da reserva, eu fui piloto de caça durante bastante tempo, piloto de testes, engenheiro, né? Então trabalhei muito pelo Brasil desse lado mais técnico e operacional. 20 anos na NASA, né, como gerente de projetos, como astronauta lá, e então eu trouxe uma bagagem muito grande e a população reconheceu isso. Né, nessa votação foram quase 11 milhões de votos, são 10 milhões, 700 e tantos. Parecia que a população já estava esperando o senhor se candidatar, né, para poder trazê-lo para o Legislativo. Eu entrei na campanha meio de última hora, porque eu era candidato a deputado federal. E aí o nosso, que seria o candidato do partido, dos partidos que nós apoiávamos, saiu, desistiu. E aí precisávamos de um candidato a senador, olharam para mim e falaram assim, você é um bom nome. Então, faltando 15 dias para começar a campanha oficialmente, eu entrei como candidato a senador. Eu tive que não só informar as pessoas que eu já tinha falado que eu era candidato a deputado, que eu já não era mais candidato a deputado, que eu era candidato a senador agora, mas levar a campanha, né? 45 dias de campanha é uma coisa que passa rápido. E você vê que eu fiz uma ascensão ali exponencial e eu tenho certeza que foi graças a esse meu passado, né, de trabalho pelo Brasil e a expectativa que a população tem de mudança do perfil do político. Né, sair daquele perfil mais de político de carreira, o que eu concordo muito em você ter políticos mais técnicos, que tenham capacidade de interpretar com mais vivência, experiência, com mais fato e experiência de vida, né, as políticas são necessárias para o país. E sair daquela disputa política, né, e partir para vamos dizer assim, um mandato de projetos para tocar coisas que realmente funcionam de uma forma pragmática. E, senador, voltando um pouquinho atrás de um tempo, antes do senhor ser ministro de Ciência e Tecnologia, como é que veio a política na sua vida? Como é que foi esse convite? Como é que apareceu? Eu tenho uma curiosidade, acho que muita gente tem também. Como é que foi esse momento de transição? Isso aí foi o seguinte, né? Vou dar um passinho um pouquinho atrás. Em 1998, eu participei do concurso de seleção da NASA. A NASA abre concurso a cada 2 anos. Na época eu fazia doutorado em engenharia de sistemas nos Estados Unidos e fiquei sabendo do concurso e tinha uma vaga para um brasileiro, né? A NASA geralmente contrata só americanos, mas eles iam abrir uma vaga para um brasileiro, mas tinha que participar no concurso geral. Eu então me inscrevi lá e fui selecionado em 1998. E aí eu levei minha carreira como astronauta ali, 2 anos de curso para ser astronauta profissional. Aliás, eu continuo sendo, por incrível que pareça. Inclusive, o senhor pode ser convocado. Posso ser convocado de novo. Pode ser convocado, continuo como astronauta. Mas eu sou o único astronauta profissional, o único, estranho, né? Foi o primeiro e único astronauta profissional que representa um país do hemisfério sul da Terra. Olha. Né?
Eu fiquei sabendo isso no dia que eu recebi meu brevet de astronauta, depois de 2 anos de curso lá. Então, é uma coisa meio estranha, mas é assim. A gente tem até uma associação de astronautas, são 300 e poucos. Tem um grupo no WhatsApp também? Não, no pior que não tem, porque é não tudo... tem grupo no WhatsApp dos astronautas, não tem. O pessoal é meio... tem muito pessoal mais velho também, que não e o WhatsApp é muito usado no Brasil, mas outros países não é tanto não. E esse grupo chama Association of Space Explorers, se encontra uma vez por ano. Esse ano a gente vai se encontrar no Brasil. Mas é interessante que você vê, eu não sabia disso, né? Eu falei, pô, não tem, mas tem um cara que nasceu na Austrália, lá, o Andy nasceu na Austrália, o Frank Caldeira nasceu na Argentina. O chefe dos astronautas falou assim, não, eles nasceram, mas vieram para os Estados Unidos e se tornaram cidadãos americanos quando criança ainda. Então eles foram contratados como americanos, não como australiano, como argentino. Então você é o único, realmente. Oh, que legal, quando é que eu vou voar? Não sei. E demorou o tempo. Mesmo assim, eu fui o segundo a voar da minha turma. Né? E recebe dinheiro? Sim, é por você é missão? contratado. Não por missão. Não, você recebe salário normal. Normal. Tem um salário de astronauta. Quanto é que é um salário de astronauta? Perdoe. Não é muito. Não é tanto que o pessoal imagina, não. Na verdade, quando no ponto de. O que inicia? No ponto de entrada, é em torno de 60 a 80 mil dólares por ano. Né? O que nos Estados Unidos não é um salário alto, não é um salário alto, não. Salário alto, assim, acima de 150 mil dólares por ano. E isso seria no topo da carreira, com um cara que já é diretor da NASA, tem 10 centros, diretor de centro, por aí. Mas quando você entra, é isso aí, 60, 70 mil dólares por ano. Bom, aí, esse tempo eu trabalhei muito como gerente de projetos da NASA. Durante muito tempo eu era responsável por integração dos módulos da estação. E eu estava na vida, de certa forma, tranquila lá. Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Em 2018, eu vim ao Brasil, vim a Brasília, para ser mais exato, para fazer uma apresentação no Exército, né? E aí eu fui lá no Exército, fiz aquela palestra de manhã. À tarde eu tinha uma reunião com o então comandante da aeronáutica, que ele foi do meu esquadrão também, era o Rossato. Eu ia lá levar um livro que eu tinha publicado para ele. Aí só que ele estava um dia enrolado lá, eu não consegui falar com ele. Aí eu falei, deixa aí o livro, só deixei. Falei, não, fica tranquilo, não vamos fazer reunião, né? O livro está aí para você assinado. E saí lá ainda com a tarde vazia, eu ia voltar no dia seguinte para Houston. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Você vê, eu não sei se você acredita em Deus, mas quando Deus quer alguma coisa, tudo converge na direção, de uma forma impressionante. Aí eu resolvi ir ao Congresso para conversar com alguns deputados que me ajudaram na época da estação espacial, do programa da estação lá atrás, no começo dos anos 2000. Isso, o senhor nem imaginava que poderia ocupar um cargo público, nada? Zero ainda. Eu fui lá para falar com quem? Era o Haroldo Cedras, era o Maurício Rabelo, era o Chico Rodrigues e o Bolsonaro. O Bolsonaro eu conheço desde 2001, né? Então já é uma amizade antiga. Aí eu fui, o primeiro cara que eu encontro numa sala daquelas de audiência na Câmara era o Bolsonaro. Aí ele vira para mim, ô Marcão, não, aquele jeitão dele, falou, ô Marcão, eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pô, sério? Vamos fazer um vídeo aqui. Tem na internet esse vídeo. Aí fizemos lá um vídeo e tal. Aí ele falou, vamos na minha sala conversar no gabinete. Fui lá no gabinete, ele virou para mim e falou, em 2018, março de 2018, ele falou assim, olha, por que você não se candidata? Você não é de São Paulo? Eu falei, sou de São Paulo. Mas eu não estou aqui, eu estou nos Estados Unidos. Então, por que você não candidata lá em São Paulo a senador, deputado, senador? Eu falei, eu estou tranquilo nos Estados Unidos, vim para cá para participar de política, campanha política, assim. O brasileiro, de forma geral, tem uma certa... Eu fui culpado disso também, mas é importante para quem está assistindo aí, não fique distante da política. A política, tem até uma frase lá antiga dos gregos, que fala assim, né, aqueles que não gostam de política serão punidos pelo fato de quem gosta ser político, né? Algo assim. Aí eu falei, pô, isso aí é complicado. Eu falei, o que eu entendo mesmo é ciência e tecnologia. Sabe quando você fala uma coisa meio para se esquivar assim? O que eu entendo mesmo é ciência e tecnologia, eu não entendo de política. Ele parou. Tá aí, ó. Pô, você é um cara que entende de ciência e tecnologia, tá parado, nunca ninguém te chamou para ser ministro, né? Assim, não. Nunca ninguém percebeu isso? Não. Tá aí, se eu for presidente, o que você acha de ser ministro de ciência e tecnologia? Eu falei, pô, agora tá dentro da minha praia. Gente. Aí eu falei, aí eu topo, porque aí eu tenho toda essa bagagem, né, de tantos anos trabalhando com tantos países da Estação Espacial Internacional, da NASA, a própria ONU, embaixador da ONU também para desenvolvimento industrial. Eu falei assim, pô, aí é uma coisa que eu topo. Então tá aí, se eu for presidente, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia, tá bom? Tá bom.
E assim que começou Isso, tudo. março de 2018. Março de 2018. Aí quando chegou, ele ganhou, no final do ano, ele me anunciou. Eu até vim para cá antes, participei da campanha, fiz muita campanha com o Eduardo Bolsonaro, né, pelo estado de São Paulo. Foi interessante. E o que a sua família achou? Todo No mundo assim? começo assustaram numa Estranharam, né? mudança de pro, assim, É. né? No começo eles assustaram. Falaram assim, puxa vida, mas é um tipo de coisa, todo mundo tem aquele receio da política, da pessoa entrar na política e se corromper. Essa é uma coisa que a gente tem que mudar nesse país. A gente tem que trazer pessoas que são éticas, honestas e que permaneçam dessa forma durante o mandato. Tá ali, isso aí não é vantagem para ninguém ser político. Na verdade, é uma missão. Eu vejo isso como uma missão. E a gente tem que trazer pessoas, eu não gosto de falar pessoas de bem, parece estranho, né? Mas pessoas que são éticas, íntegras para trazer, para transformar esse cenário e a maneira como a população vê a política no país. E quando o senhor assumiu a pasta, qual foi o seu primeiro ato? Assim, agora eu vou conseguir resolver isso. Olha, que lhe incomodava, né? Acho que imagino vendo algumas situações. O que acontece? Você tem um período de transição, né? Então, são 3 meses ali, em 2018, nós tivemos os 3 últimos meses para montar a sua equipe. E uma coisa que foi muito boa do Bolsonaro também, que ele falou o seguinte, olha, o ministério é seu, você decide o que vai ser feito, você escolhe quem vai trabalhar contigo. E eu, assim, ele falou assim, a única coisa que eu vou fazer, se eu não gostar de alguém, eu peço para tirar. Mas, a princípio, é você. Ele nunca fez esse tipo de coisa, não tira fulano, não. Aí, eu peguei aqueles 3 meses, fui ao ministério, conversei, era o Kassab, o ministro na época, lembrar que é Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu era ministro de Comunicações também. Gente! Era um ministério enorme, com mais de 100 mil pessoas, né? Lembrar que tinha empresas como os Correios, Telebrás, junto também. Bom, 3 meses para conhecer a estrutura toda, como que estava. Eu gosto de fazer uma coisa eu sou engenheiro, né? Então eu gosto de fazer uma coisa muito pragmática e planejada. Então eu escolhi as pessoas que iam trabalhar comigo por currículo, basicamente, né? E aí que vem uma coisa, você começa a notar que de certa forma comum, e eu não gosto disso. Eu nunca indiquei ninguém para cargo, seja em agências, não. Eu posso até, se a pessoa perguntar, você conhece algum profissional que tenha currículo, experiência em tal coisa? Eu posso indicar uma pessoa, mas indicar porque, eu conheço o cara, é meu amigo? Não, assim não. Então eu peguei isso aí. Eu peguei pessoas que eu conhecia o currículo, a capacidade técnica e que se encaixavam nos perfis e fiz muita seleção, como você faz numa empresa. Então, às vezes eu recebia ligação de deputado, senador, falou assim, eu tenho um cara aí, você está para colocar na diretoria de não sei o quê. Eu falei, manda o currículo. Não, isso aqui não dá, esse cara não tem experiência nenhuma nesse negócio, não vai. Eu quero isso aqui, eu mandava uma folhinha igual você tem para contratar gente. Essa folha tem que ter 20, o cara tem que ter 20 anos de experiência e tal coisa, assim, mandava alguns, retornaram e eu contratei gente boa, digamos assim. Então, com isso aí, eu montei o ministério. Na época tinha até a parte do ensino superior junto. Eu pedi para tirar naquele momento, depois até me arrependi um pouco. Eu pedi para tirar porque era muita coisa para organizar na ciência, tecnologia, inovações e comunicações. Tinha mais o ensino superior. Eu falei, deixa na educação primeiro, a hora que eu me ajustar aqui, aí depois dá para puxar, né, já com o ministério organizado. Eu não tenho aquelas gramas de ganância de poder, eu quero ter. É meio comum isso na política, o cara quer ter tudo e aí não sabe o que fazer com tudo aquilo. Não, você tem que tratar daquilo que você consegue dar um jeito. Eu tratei o ministério como uma empresa, sabe? Então, tudo que tinha que funcionar, fazia 19, 20 e poucas reuniões por dia, bem despachava direto. Assim, eu gosto de, como eu sou técnico, do lado técnico, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Você podia perguntar o parafuso do projeto lá, eu sabia. Tem muitos projetos, inclusive na região norte, região nordeste, lá no Ministério, depois eu posso citar alguns deles. Importância grande. Eu gosto de gerente de projetos, então eu gosto de acompanhar os projetos detalhadamente. E o secretário executivo, que geralmente quando o ministro é político, só político, o secretário executivo que toca o ministério. Eu não gosto disso. O secretário executivo, para mim, lá era para tocar a parte administrativa do ministério, não a parte operacional, o que vai fazer. E foi muito bem. A gente teve muitas coisas que foram feitas. Tivemos uma pandemia no meio do caminho. E eu acho que, de novo, Deus sabe o que faz. Foi bom eu estar no ministério naquele momento, que a gente conseguiu
desenvolver sistemas que ficaram como legado para o Brasil, para as próximas pandemias que vão acontecer. Principalmente lá na Amazônia. E você vê, hoje nós temos no Brasil um laboratório de nível de biossegurança 4 sendo construído lá em Campinas, que eu determinei a construção, o único da América Latina e o primeiro do mundo conectado no acelerador de partículas, que vai acelerar a produção de vacinas, de remédios, pelo menos pela metade do tempo. Né? É caro? Mas é um investimento muito importante para proteger o país das próximas pandemias que vão acontecer. Hoje o Brasil desenvolve vacinas próprias, porque o Brasil sempre produziu vacina com tecnologia dos outros. Agora, desenvolver vacina, o Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina. Eu criei lá em Belo Horizonte o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Então hoje o Brasil tem capacidade de desenvolver vacina para tudo. Não dá para esperar que a Noruega, sei lá, vai desenvolver vacina para dengue. Eles não têm isso lá. Sim. Então a gente precisa ter o nosso. Quando teve aquele problema de respiradores, lembra? Lembro. Eu determinei que fosse desenvolvido no Brasil, fabricado no Brasil com tecnologia nacional. Hoje a gente fabrica quanto quiser, a um custo de fração de preço daqueles importados lá. Olha só. Então, isso são só alguns exemplos, assim, mas tem muita coisa que foi feita ali que, infelizmente, a imprensa, de forma geral, né, não é uma crítica a vocês, estou falando de forma geral, ela não mostra, sabe, essas coisas boas. Mas eu fico feliz de ter feito a minha missão. O pessoal às vezes reclamava, assim, falava, você é um ministro que não aparece. Ainda bem, sabe? A gente ali não é para ficar like na internet, essas coisas, é para fazer o trabalho. Fui contratado para fazer isso aqui, né? E o trabalho foi feito. É essa que é a ideia. O senhor acha mais difícil executar ou legislar? A parte de legislação partiu de como uma consequência. Porque ali no Executivo, eu notei que muitas das coisas que ficavam travadas, que ainda travam o país, são leis, vamos dizer assim, incoerentes muitas vezes, ou incompletas, ou inexistentes, né, que poderiam ajudar muito o desenvolvimento do país e que por uma razão ou outra não acontecia. Tipo o quê? Tipo Lei do Bem. A Lei do Bem é uma lei que permite que empresas, né, possam investir parte, é uma lei de incentivo, parte do seu imposto para desenvolvimento de tecnologia no seu setor, né, e isso faz com que não só se desenvolvam melhores produtos no Brasil, e resolva problemas no Brasil, naquele setor, mas também você incentiva o setor trazendo postos de trabalho para mestres, doutores, pós-doc e assim por diante. A gente precisa disso para manter os nossos cérebros aqui. Aliás, eu fiz um acordo com a Coreia do Sul, né, a República da Coreia, para descobrir como que eles fizeram lá para se transformar num país que tinha uma dificuldade gigantesca algumas décadas atrás, e hoje eles são um dos países topo do planeta por causa da tecnologia. Então eu fui lá, você tem que ter humildade para aprender com quem está fazendo direito, fui lá perguntar para os caras, e eles abriram as portas completamente, fizemos um acordo, fizemos uma análise geral do que acontece na ciência e tecnologia no país, e com isso eu trouxe uma série de procedimentos, metodologias que eles utilizaram lá e comecei a colocar isso em prática no Brasil e deu muito resultado. Então, você vê que uma delas é você ter, porque a maior parte dos doutores, mestres no Brasil, eles se transformam o quê? Professores, eles vão para a academia, ficam na universidade e vira pesquisador na universidade. Não é à toa que 90% da pesquisa no Brasil é feita na universidade. A gente precisa dar emprego para esse pessoal fora da universidade. Eles não são padres, vamos dizer assim, eles precisam ter recursos, eles precisam ganhar dinheiro com aquilo que eles estão inventando, que estão fazendo, tem que ter as empresas. Então, você fazer essa transferência, né, desses cérebros para o setor privado é muito importante. Então, tá aí, a Lei do Bem pode ajudar nesse sentido, assim como a Lei das TICs, que trata do setor de tecnologia de informação e comunicação, né? Tem a marco legal das startups, uma série de coisas que eu tenho implementado, pelo menos tentado empurrar ali no Senado, que são muito importantes para o país. Aí vem as dificuldades da tramitação legislativa. Mas eu fui para lá para isso, para falar sobre educação, razão assim, ó. Lembrar que trabalhei na ONU também, eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Eu sei o que acontece nos países mais desenvolvidos do planeta e como eles chegaram lá. A gente estudou isso aí lá. Então, o que você tem nesses países? Não é posição geográfica
que faz diferente o país ser desenvolvido. Não é posição geográfica, não é língua, não é religião, não é cultura, nada disso. O que faz é o país investir de forma sistemática, não é um investimento gigantesco, de forma sistemática, em educação focada, já explico o que eu entendo por isso, educação focada, ciência, tecnologia e inovações para desenvolver ideias para o país e transformar essas ideias em nota fiscal e emprego, e você precisa ter um ambiente de negócio favorável para você criar empresas, principalmente de tecnologia. É isso que eles fizeram, foi isso que a Coreia fez, foi isso que o Japão fez, Israel fez, países nórdicos, Alemanha e assim por diante. Por que o Brasil não faz isso aí? Então, falta legislação, nossa legislação trava, falta recurso, falta uma série de coisas. Onde eu posso fazer isso aí? No legislativo. Entendeu? Foi essa a razão. Falei, eu quero ir para o legislativo para trabalhar nessas áreas para poder ajudar nesse desenvolvimento. O senhor tentou a presidência do Senado, né? Sim. No início do ano, e acabou recebendo crítica do seu então aliado, Jair Bolsonaro. O que o senhor pensava dessa presidência? Como é que o senhor recebeu essa crítica dele, já que ele apoiava o Davi Alcolumbre? Queria que o senhor me falasse, assim de peito aberto mesmo, o que aconteceu? Como é que o senhor recebeu isso? Como é que o senhor enxergou tudo isso? A melhor maneira de falar uma coisa é contar a história, né? A história é a seguinte, eu sou de direita. Eu acho muito importante que nós tenhamos um presidente do Senado, né, que seja alinhado com o que nós defendemos à direita. E quando eu falo direita, não é para criar uma batalha entre direita e esquerda, que eu sou contra esse tipo de coisa também. É porque são coisas que são importantes para o país. E aí eu fiz uma perguntas, ali eu vejo o tempo passando, né, chegando ali outubro, final de outubro, né, quem é do nosso grupo que vai se candidatar para a presidência do Senado? Silêncio rádio. Nada. Aí perguntei para os que estão lá mais tempo, né? Você vai se candidatar? Não. Você vai? Não. Ah, não. Davi já ganhou, assim, não. A gente não pode perder por WO. A gente tem que ter alguém nosso participando. Mas achar que vocês não vão, eu vou me candidatar. Falei com o Valdemar, né, presidente do partido. Eu lembro que ele até falou assim para mim, olha, eu falo assim, você tem um coração muito puro, né? Eu falo assim, olha, se você está falando ter coração muito puro, ser honesto, sem então, dúvida nenhuma, puro, eu vou continuar assim. É importante você ter o coração puro também para ter compaixão. Compaixão não é ter dó de ninguém, não. Sim. É você se colocar no lugar da pessoa. Você só pode legislar ou comandar alguma coisa, comandar um país, se você tiver compaixão, se você se colocar no lugar de quem está mais precisando lá. Bom, aí ele falou assim, você tem um coração muito puro, tal, mas você não vai ganhar. Eu falei assim, olha, mas a gente tem que ter alguém nosso concorrendo. Sempre alguém vai ganhar, alguém vai perder. Não tem problema, mas a gente tem que estar lá. Né? Não é só abrir mão. Eu não posso abrir mão, porque eu sou piloto de caça. Falei assim, eu sou piloto de caça. Eu fui treinado para defender o país, externo e interno. Eu fui criado dessa forma dentro da Força Aérea. Você imagina o seguinte, eu não sei se você tem filho, mas você tem lá o seu filho, sua filha no berço, em casa, e o país entra num conflito, o outro país adversário é forte, as forças são grandes, né? Então, para invadir o seu país, eu, como piloto de caça, eu tenho a obrigação, né, de colocar o pé no avião, mesmo que a força de lá seja maior, eu tenho que decolar e eu tenho que fazer o possível para abater o inimigo, para parar esse avanço inimigo, mesmo que eu morra nesse processo. Faz parte, né? Eu fui treinado dessa. Eu não posso chegar no meio do caminho e falar assim, não, eu vou desistir. Imagina você que está em casa com o seu filho e fala assim, aquele piloto de caça que era para me defender, ele fugiu da raia, ele né, pousou em outro lugar, não fez o trabalho dele. Eu fui treinado dessa forma. Então, depois que eu tomo uma proa, eu não desisto daquilo lá. E tem que ser assim. Então, eu falei, olha, eu vou, né? Eu sei que é difícil ganhar. Pode ser que o coração dos senadores, ou a lógica dos senadores, né, tenham uma luz de bom senso e votem em mim. Pode ser que não, né? O fato é que a gente precisa tentar. E ele falou assim, você vai ficar decepcionado, né? Aí eu falei assim, eu prefiro ficar decepcionado com os outros do que ficar decepcionado comigo. O que eu aprendi com meu pai, lá do interior, né? Eu sou de Bauru, interior, é o seguinte, cara simples, mas muito sábio, meu pai. Ele falava assim, olha, você pensa, fala e faz tudo na mesma direção. No momento em que você torce isso aí, ou seja, você pensa uma coisa, fala outra, ou você fala uma coisa e faz outra,
a sua credibilidade contigo mesmo, que é a parte mais importante, vai por água abaixo. Então, sempre faça. Isso aí chama integridade. Aí tá bom. A gente vai lá na Paulista, fala com milhares de pessoas, né? Lembrando que eu tenho quase 11 milhões de votos lá. Se você encher a Paulista completa, vai dar 1 milhão. É 1/10 É metade da de minha São votação. Paulo, né? Metade da população de São Paulo. Foi metade da população É. votante de São Paulo. Sim. São quase 50% dos votos lá. Sim. Eu tenho a responsabilidade com essas pessoas, o que a gente fala ali, de eu seguir tentando. Pode ser que eu ganhe, pode ser que não, mas eu vou continuar a fazer aquilo lá. Então, quando você fala lá e fala de colocar, pelo menos em avaliação no plenário, né, os processos de impeachment, quando você fala em anistia, né, a gente fala isso lá para eles. Eu vou fazer diferente agora? Nada contra o Davi, eu conheço ele, amigo meu. É só que dentro de um plenário, dentro de um Senado, você tem pessoas que pensam de forma diferente. É assim que a democracia funciona. Tem lá o Jacques Wagner, que é do PT. Eu me dou bem com ele. Mas eu não concordo com tudo que ele faz. Ele não concorda comigo, mas a gente, né, eu não vou brigar com ele por causa disso. E também não vou fazer as coisas que ele faz ou concordar só porque ele é amigo meu. É uma coisa do Davi. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Então eu falei para o Davi. Primeiro, para ser bem transparente, fui lá, falei com ele, falou, Davi, eu vou me candidatar. Ele, pô, sério, pô? Eu falei, eu vou. Ele tem aquele jeitão, sério, pô, mas é difícil você ganhar. Eu falei assim, ó, eu sei, mas eu tenho a responsabilidade com 11 milhões de pessoas para cumprir. Eu sei que você não acredita em algumas coisas que eu acredito, e eles acreditam nisso aqui, eu vou ter que seguir o meu eleitor. Aí eu me candidatei, né? Até o último momento, a questão do Bolsonaro, o dia que ele fez uma crítica ali, foi o dia que estava tendo a posse do Trump. Então, provavelmente, ele estava meio tenso porque ele não pôde ir para lá. Eu conheço ele há muito tempo, ele é amigo meu. Se você é minha amiga, eu não vou concordar contigo em tudo. Porque se eu concordar, eu não sou seu amigo. Naquele momento que a gente mais precisa, não precisa ter um amigo para falar assim, isso aí está errado. Você pode mudar, você pode fazer de outra forma. Às vezes eu vou estar certo, às vezes não. Mas se eu concordar contigo em tudo, eu não vou ser o melhor amigo que você podia ser. Ele me conhece bem, ele sabe a maneira como eu sou. Aí ele falou aquilo lá, depois do tempo passou, né? Não tem nenhum tipo de rusga, nada disso. Ele não ligou para o senhor para reclamar? Não ligou para mim. Ele sabia que não ia conseguir mudar. Ele sabia Deixe disso, falar nada. Ele sabia que não ia conseguir mudar. Né? É uma coisa que ele também foi candidato, sei lá, 5 vezes na Câmara dos Deputados, teve 1 voto, 2 votos, mas ele estava cumprindo aquilo que ele sendo foi fiel lá ao que para ele isso. acreditava. Exato, eu estava fazendo simplesmente a mesma coisa. Ele foi até uma inspiração para isso. Então, quando a gente teve ali uma reunião lá, o pessoal falou, a gente vai apoiar o Davi. Aí o pessoal me pergunta, você vai ficar chateado? Não, cada um faz a sua escolha, mas responde pela sua escolha depois. Né? Porque agora, se a gente não tiver aquilo que foi prometido, né? A gente tinha lá a vice-presidência, a gente tem algumas comissões, tem. Você ter a presidente da comissão não garante que você vai aprovar alguma coisa, porque depende do plenário. Mas algum processo pode ficar parado por causa do presidente, que ele pode não pautar. Agora, da mesma forma, o vice-presidente ele não vai pautar alguma coisa acima do presidente, ao contrário, a ideia do presidente. Então, eu falei lá as minhas dúvidas com relação se essa era uma boa escolha, né? Porque eu sabia que quando a coisa apertasse, você precisa ter alguém do seu lado ali na presidência para falar assim, eu vou fazer isso aqui. Tomar a decisão correta naquele sentido. E não ficar na dependência de convencer uma pessoa que não acredita naquilo e fazer. Mas seguiu dessa forma, de novo, Deus sabe o que faz. E vamos ver o que a gente consegue ao longo desse período agora, né, até o final do ano que vem. Falando em Bolsonaro, eu queria que o senhor desse a sua opinião, um posicionamento, enfim, sobre toda essa situação que está acontecendo com ele, né? Ele está sendo julgado no STF, sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes também frente a isso. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Tem que começar pela raiz. Eu acho que o Brasil nunca teve esse golpe que todo mundo fala. Foi uma manifestação que foi para um vandalismo feito por alguém, por grupos ali dentro, mas eu não vejo essas pessoas presas. Eu não conheço cada um das pessoas que estão presas, né? Mas eu não consigo entender isso como golpe. E, portanto, eu sou contra pela raiz do processo de você julgar essas pessoas dentro de uma lei de segurança nacional como atentado à democracia. Podia ser atentado
infraestrutura. Eu mesmo, quando era ministro, teve uma manifestação, não sei nem de que era, não tinha nada a ver com o ministério, que alguns mais exaltados lá acabaram quebrando os vidros do prédio do ministério. Né? E já aconteceu isso muitas vezes na esplanada. Infelizmente, isso é vandalismo, tem que ser punido, mas não com 14 anos, né? Tem que ser dentro da lei o que prevê a lei. Então, se não existe golpe, não dá para punir as pessoas por golpe. Né? Então, eu acho que, no final, eu não sou jurista, né? Não posso falar em termos jurídicos, mas pela lógica, né? Um golpe que a gente vê em qualquer país, onde houve golpe realmente, Venezuela, Chile e outros países, você tinha tropa na rua, você tinha a tropa entrando nos estabelecimentos e se fixando lá e guardando, tirando o poder instituído, né? Prendendo muitas vezes o presidente, quem fosse, em algum lugar, e a tropa assume e aquilo lá garante o governo golpista lá na coisa. A gente não tinha nenhum tipo de organização nessa natureza, não tinha nem arma na rua, não tinha nada. Golpe sem arma é uma coisa muito difícil para convencer a pessoa com a Constituição. Olha, eu acho que não tem como fazer isso. Então, por princípio, eu acho que esse negócio está errado desde o começo. Né? E, portanto, o julgamento do presidente Bolsonaro e todas as pessoas que já foram julgadas, né, do meu ponto de vista, injustamente, deveria tudo isso retroagir, né, para que a gente estabelecesse de novo aí sim, uma democracia no país. Quando a gente fala de democracia, você tem que, lógico, trazer com isso os direitos das pessoas. E dentro desses direitos, lembrar que a população do país, numa democracia, é a população que tem o poder. Primeiro artigo da Constituição, parágrafo único, não é isso? É lá que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, aqueles que foram eleitos, votados para representar a população, né, ou de forma direta. Existe o direito à manifestação, né, garantido, tem o direito à expressão, livre expressão, direito livre imprensa, direito livre religião, né, e assim por diante. Tudo isso tem que ser garantido numa democracia. E o que a gente vê atualmente sabe quando você começa a sentir que as coisas não estão na direção certa? É como se houvesse uma tendência a uma censura estabelecida. E é igual aquele negócio de colocar um rã, sei lá, numa água gelada e vai esquentando aquilo, ela nem percebe e morre lá dentro. A gente não pode deixar isso acontecer no Brasil, a gente não pode perder a nossa liberdade. Não é à toa que essa bandeira enorme do Brasil, representando a população, ela está acima dos prédios dos 3 poderes, do Planalto, do Congresso e do STF. Ela está lá por uma razão, não é? O arquiteto pensou da forma correta aquilo ali. A população está acima. Todas as pessoas nesses poderes são temporárias. Estão ali por um período, né? Ninguém vive para sempre, estão ali, ou são eleitos, ninguém vai ficar para sempre lá, aqueles são eleitos. Isso aí, nós temos que ter no Brasil esse senso de ter uma democracia. Pode ser, tem gente que tem certas críticas à democracia, mas ainda é a melhor forma de governo. Pode ser que ela fique forma e regime de governo. Às vezes as pessoas não sabem a diferença entre forma e regime, mas é a melhor forma, o melhor regime de governo. E às vezes as pessoas tendem a levar isso para o lado do mais autoritarismo, como regime de governo. Isso é péssimo para todo mundo. Então a gente precisa ter reestabelecido a democracia, reestabelecido vamos dizer, o equilíbrio entre os poderes. Cada um faz o que está previsto para ser feito, nada mais. Mas com essa situação toda do Bolsonaro, fica incerto, né, o grande indicado da direita para 2026. Se levantam alguns nomes e eu pergunto para o senhor não pensa também em se colocar à disposição nesse sentido? Às vezes eu ouço meu nome sendo citado, né, uma coisa ou outra, mas como eu falei, mesmo para senador, eu não fui, olha, estou aí, vou fazer, não, surgiu meu nome, indicaram, lembrar que eu sou militar também, né, de novo, a questão do piloto de caça. Se eu for convocado para uma missão, eu vou cumprir a missão. Eu vou cumprir da melhor forma possível, né? Usar todo o meu conhecimento para fazer funcionar, né? A dedicação tem que ser inteira para isso. Então, se eu for acionado para isso aí, eu vou participar, sem dúvida nenhuma. Mas, antes disso, a gente tem a expectativa, né, que o Bolsonaro se torne elegível novamente,
tempo está correndo aí, ainda tem o Tarcísio, eu sou lá de São Paulo também, de repente o Tarcísio vem para cá, pode ser até que eu vá para São Paulo, se ele vier para o Planalto, não sei. A questão é que eu sou membro do partido, eu sou um brasileiro disposto a ajudar, eu tenho conhecimento, tenho capacidade de fazer muita coisa, então eu fico à disposição do país, né? E isso tem que ser através da política, através do partido, Então, se surgir a necessidade, sim, eu vou estar lá. Ou surgir a necessidade de São Paulo, eu vou estar lá. Se não surgir, eu continuo como senador aqui, eu não tenho essa ganância de qualquer coisa, assim, não. Eu fico à disposição. No seu discurso fica muito claro que ciência e tecnologia é o caminho para o desenvolvimento do Brasil e de qualquer outra região do mundo. E eu imagino que o senhor, como presidente da República, se o senhor vier a se candidatar, vencer e tudo, e até mesmo no Senado, enfim, essa é a sua principal pauta sempre, né? Então, eu queria que o senhor falasse do que o senhor já tentou movimentar ali no Senado para a gente avançar nesse sentido. Na verdade, vou reformular minha pergunta. Como é que o Brasil está hoje, na sua avaliação, com relação à ciência e tecnologia? Olha, seja bem sincero na sua análise, pode ser. Não, sem dúvida. Aliás, se eu fosse presidente do país, eu gostaria... Aí você fala uma coisa, eu gostaria de ter essa oportunidade para colocar um sentido dentro disso porque, de novo, né? Todos os países envolvidos chegaram lá por causa de educação focada. Educação focada significa uma educação voltada para resultados, não perder tempo dos alunos, da vida, dos jovens profissionais, outras coisas, focar em resultados. O ensino profissionalizante, eu criei a frente do ensino profissionalizante no Senado, não foi à toa, também sou embaixador mundial, eu sei que isso é importante para tudo. Focar as nossas universidades, ter um orçamento adequado, mas a gestão do orçamento adequado também, porque não é só aumentar a quantidade de dinheiro, tem que aumentar a gestão também, né? A qualidade da gestão. Focar nas novas tecnologias, nos novos... A universidade é muito lenta para se movimentar, para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento da tecnologia. Isso aí tem que ser repensado no Brasil, utilizar os institutos federais de uma forma mais ampla, eles são espalhados aí, mais de 600 campi no país, então a gente precisa usar isso aí. De novo, a ciência, né, no sentido de se estudar o que a gente tem de problemas e possíveis soluções, tem que ser utilizada, e muitas vezes o pessoal fala assim, ciência básica não serve para nada. Serve sim. Se não servir para nada, você vê, o Einstein lá ganhou o prêmio Nobel com efeito fotoelétrico. Na época ninguém entendia para que servia aquilo. Hoje em dia você usa em todo lugar. Então, tudo tem uma utilidade. Combinado, duas coisas que parecem ser utilidade no início, pode sair uma inovação disruptiva. Só para dar alguns exemplos assim. Então eu gostaria assim de ter essa chance de focar. A nossa ciência e tecnologia no país, eu fui ministro ali durante 4 anos, eu tentei empurrar, colocar ordem, colocar políticas, estratégias, planos, escrevi, quase que eu tenho um manual de operação do Ministério lá, mas ainda estão bem longe de se atingir o que seria o mínimo ideal para o país pleitear ser um dos países envolvidos no planeta. Enquanto a gente não tiver, eu digo, os tomadores de decisão, presidente da República e assim por diante, não tiver o sentido exato e colocar prioridade adequada nesses setores estratégicos, de novo, educação focada, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, ambiente de negócio, a gente vai ficar gramando, vamos dizer assim, vai continuar lá atrás. Para ter uma ideia, né? O que você precisa? Precisa de orçamento, né? Não dá para fazer ciência ou qualquer coisa sem ter o orçamento adequado. E não está falando de um orçamento absurdo, está falando de um orçamento consistente, né? Orçamento, coordenação dos setores, também é uma coisa extremamente importante, mas as mais difíceis de fazer, grande parte dos problemas de qualquer projeto é comunicação. Então, coordenação, pessoal qualificado, se manter o pessoal qualificado, infraestrutura adequada para se manter e cooperações. São 5 coisas, cabe na mão e cada uma delas tem as suas necessidades. Aí quando você fala isso do Brasil, como é que está o nosso orçamento? Horrível. Eu briguei muito, acho que o pessoal viu algumas coisas que às vezes vazavam na imprensa, as minhas brigas lá para se manter o orçamento de ciência e tecnologia. Parece falar o óbvio, né? Mas o orçamento de ciência e tecnologia do país, aliás, de pesquisa e desenvolvimento no país inteiro, isso envolve o setor público, o setor privado, o terceiro setor, se somar tudo isso, o Ministério que fazia essas contas,
chega em torno de 1,1% do PIB. E às vezes quando você fala isso, tem umas pessoas que, por desconhecimento, imaginam que o PIB é uma conta do banco, você vai lá, pega 1% dele para usar. Não. O PIB é só uma questão de referência com relação aos países, Produto Interno Bruto. A gente investe 1,1% do PIB. Sabe quanto o Congresso gasta? 0,55%, ou seja, mais da metade do que o país todo investe em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Quanto que investem os países da OCDE? Em média, 2,73% do PIB. Já é o dobro, né? Mais do que o dobro. Quanto que investe os países que são mais desenvolvidos, como Coreia, Japão, Israel? Perto ou acima de 5% do PIB. Uau. Né? Então dá para ver que a gente está bem atrasado nesse sentido. Eu coloquei uma PEC 31 de 2023. Quando eu cheguei com isso na cabeça, que é uma PEC simples, né? Mas é chamada PEC da ciência. Está parada na CCJ porque o governo é contra. O que parece incrível, porque seria uma coisa muito boa para o governo que ele é contra. É como se não quisesse melhorar o país, ou não quisesse usar a melhor ferramenta que tem para melhorar o país. O que diz essa PEC? Diz o seguinte, que num prazo de 10 anos, o governo vai fazer esforços, não estou falando que o governo colocar um monte de recursos, né? Fazer esforços de articulação e tudo, para aumentar esse valor investido em pesquisa e desenvolvimento de 1% do PIB, aproximadamente, para pelo menos 2,5% do PIB em 10 anos. O que o governo tem que fazer? Tem que botar um monte de dinheiro em cima? Não. Lógico que ele também tem que aumentar os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aumentar os incentivos para isso, aliás, precisa fazer um pente fino em todos os incentivos que o governo dá, são mais de 400 bilhões, né, para ver o que tem retorno de investimento, o que não tem, de forma bem pragmática. E investimento em ciência e tecnologia tem um retorno garantido e muito forte. Portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vou falar dele daqui a pouco, ele é essencial para o desenvolvimento. Mas o governo tem que apoiar Lei do Bem, por exemplo, lei das TICs, conversar com as empresas, com as indústrias, facilitar o desenvolvimento dessas empresas e indústrias no país, melhorar o ambiente de negócio para isso aí, ou seja, fazendo uma série de atividades que têm que ser feitas em paralelo, né, ou de forma programada, às vezes tem que, como num projeto, às vezes tem que esperar alguma coisa para entrar outra, mas com isso o governo conseguiria aumentar pelo menos para 2,5% do PIB. Com isso o Brasil começaria a entrar no rol dos países que podem ser desenvolvidos. Mas não para só por aí, você tem que ter coordenação também. Né? Aliás, deixa eu só voltar no FNDCT. Depois de muita briga, eu consegui liberar o FNDCT pela Lei 177 de 2021, durante a minha gestão. O que é o FNDCT? Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vem recurso, aproximadamente 10 bilhões de reais, vindo do setor privado, entra no sistema, e até então o setor de economia do país pegava esse recurso todo e utilizava para outra coisa, utilizava para fazer superávit, mas não para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Aí foi uma luta, conseguimos liberar, mas volta e meia, independente de governo, o pessoal vai lá e tenta, o setor da economia tenta tirar para alguma coisa. É uma burrice muito grande para fazer um tipo de coisa. Você está tirando o recurso do setor estratégico que vai fazer você crescer. Você melhora a ciência e tecnologia, você melhora a saúde, melhora todos os setores. Aliás, esse recurso é para ser utilizado em saúde, educação, segurança pública, tudo isso com o desenvolvimento de tecnologias para esses setores. Quando você desenvolve essas tecnologias, você reduz os custos daqueles setores. Olha como as coisas vão melhorando, né? Mas eles tentavam segurar. Por isso eu coloquei uma PEC de novo esse ano, né? E eu consegui as assinaturas, mas de novo o governo vai tentar barrar, infelizmente. Por quê? O que diz essa PEC? Que para proibir, é incrível, você tem que colocar isso na Constituição, para proibir o contingenciamento do recurso estratégico de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que é o FNDCT. Bom, mas está lá. Esse é um ponto. Coordenação. Coordenação, o Brasil é enorme. Nós temos nível federal, estadual, municipal. Você tem que coordenar todos esses, né, para que todo mundo trabalhe alinhado na mesma direção, para desenvolver as tecnologias ou desenvolver soluções para o país, todo mundo na mesma direção. Com isso você potencializa o resultado. Lembra que eu sou engenheiro, de novo, eu falo isso muito, porque eu trabalhei a minha vida inteira fazendo esse tipo de coisa. Então, no momento que você faz isso, você precisa dessa coordenação para fazer esse alinhamento, mas além disso você precisa também ter metas. Era uma coisa que eu sempre reclamei, vou continuar reclamando. Cadê as metas do país para 10 anos?
30 anos, 50 anos. O Brasil quer chegar aonde? Né? A gente só fica resolvendo coisas laterais, apagando incêndio. Compara, para ficar mais próximo das pessoas, para entender o que estou falando, imagina que você, desculpa usar dizer, mas imagina que você tenha problemas financeiros. Tá? Não consigo viver com meu salário, estou cheio de dívida, assim por diante. O que você vai fazer? Procurar um consultor financeiro, ele ou ela vai falar assim para você, olha, quanto é que você ganha? Ganha tanto. Quanto é que você gasta? Gasta isso aqui, ótimo. Então, vamos começar a fazer o seguinte, parece meio estranho, mas assim, vamos pegar 5% do que você ganha e reservar para ações estratégicas, como fazer um curso para se tornar diretora ou preparar para ter uma empresa, algo assim. E você vai viver com os outros 95%. Mas como é que eu vou fazer? Bom, vamos negociar essa dívida para que as coisas vão encaixando. O que é necessário para você, o que não é. Vamos reduzir. Controle fiscal, o governo deveria fazer agora, né? Imediato, ontem. Né? Controle fiscal aqui dos gastos. Reduzir. Você precisa ter realmente 2 carros? Você precisa ter tudo isso aí? Né? Reduz as coisas aqui. Aí esses 5%. Quando você se sente confortável vivendo com 95% e resolvendo o seu controle fiscal aqui, você aumenta para 10%. Mas você já está melhorando com isso a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. Daqui a pouco, com aquilo que você está fazendo, em vez de ganhar 100 dinheiros, vamos dizer assim, agora você vai passar a ganhar 200. Olha só, melhorou. Aí você tira 20% desses 200, você já teve um ganho enorme aqui e as suas dívidas já estão reduzindo lá embaixo. Isso significa investimento em coisas estratégicas, ciência, tecnologia, educação, bem gerenciado, tinha que estar no topo do orçamento. E tudo isso tem que ser feito por uma direção, porque senão você gasta dinheiro em coisas inúteis. Então tem que focar, né, um planejamento de Estado de longo prazo e depois todos os governos de plantão, não importa de que partido seja, tem que entrar e tem que cumprir aquilo. Na democracia é mais difícil? É. A China conseguiu fazer isso? Conseguiu, mas não tem uma democracia. Eles têm lá um ditador que vai ser assim e acabou, certo? Facilita nesse sentido, mas a democracia você tem que discutir as coisas. Mas se você fizer um planejamento de longo prazo bem feito e que as pessoas notem o resultado e que queiram seguir naquela direção, o Brasil seria, eu garanto para você, o melhor país para se viver no planeta Terra. Então a gente está estagnado. Está estagnado. Eu falo estagnado numa boa prognóstico. Eu diria que, considerando que os outros estão andando muito para frente, a gente está indo meio para trás. Senador, a gente já está avançando a hora, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que é com relação a um projeto que o senhor tentou implantar, que é como se fosse uma cidade do futuro, né? Você estava me contando antes da gente entrar aqui, que seria lá no extremo norte, lá em Roraima. Roraima, isso. Me conte um pouco mais sobre isso, para todo mundo entender a sua dificuldade, né? Desculpa. O que aconteceu? Chamava Ecoestado. Aí, na época que eu estava mais ativo, vamos dizer assim, como embaixador da ONU, eu consegui convencer a ONU para Desenvolvimento Industrial de aplicar ou trazer todo o conhecimento, projetos diversos de sustentabilidade para uma cidade e transformar aquela cidade como se fosse um showroom para desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, na época era o Ian Keller, o diretor-geral da UNIDO, isso a gente está falando em 2011 aproximadamente. Aí ele falou assim, ele é da África, né? Ele falou assim, pô, vamos fazer na África. Eu falei, não, pô, pensa bem, a Amazônia, o mundo inteiro olha para a Amazônia, tem todos, a gente pode fazer na Amazônia. Uma vez que a gente crie na Amazônia um polo de desenvolvimento sustentável, aquilo ali vai servir de exemplo para o restante do planeta, né? Ele falou, ótimo, vamos lá. Então, trouxe uma equipe da ONU, fomos lá, visitamos as 15 cidades de Roraima e a gente tinha selecionado Rorainópolis para ser a cidade para se fazer isso. O que é isso aí? Por exemplo, a ONU desenvolve um projeto, vou chutar aqui uma cidade, são alguns lugares, lá na Turquia, sobre iluminação. Pega aquela empresa que coloca aquele mesmo projeto funcionando aqui. Tem um projeto para distribuição de água, sem vazamento, que vaza muita água. Pega aquele projeto, sei lá, do Japão põe aqui, tratamento de água. Aqui. Então aquela cidade ficaria com as melhores tecnologias do planeta e os melhores cientistas, pesquisadores, técnicos, engenheiros do planeta para desenhar isso tudo ali. Só que nós trouxemos um técnico muito bom, ele era responsável por urbanização, essas coisas todas, chamava Ian Dictus, né? Eu levei ele para Roraima, ele olhou, falou assim, por que ele não vai fazer uma cidade? Porque a gente colocou o nome do projeto de cidade sustentável, né?
Aí ele, não, mas esse estado de Roraima, ele tem, na época, sei lá, se era 400, 500 mil pessoas, é como se fosse uma cidade com pouca gente e bem distribuída. A gente vai fazer, então, que tal fazer um ecoestado? Ótimo. Vamos fazer um ecoestado, então. Aí, com isso, tinha duas vertentes, a vertente de infraestrutura e vertente de planejamento. Então, na vertente de planejamento, nós teríamos as melhores cabeças do planeta pensando no desenvolvimento urbano, rural, a interligação dos negócios na cidade, do Estado. Né? E na parte de infraestrutura, a ONU ia financiar, de graça, vamos dizer assim, para o país, colocar, por exemplo, como utilizar restos de madeiras, de madeireira legal, né, madeireira que faz o tratamento correto, o manejo correto, para produzir energia elétrica, não só para o madeireiro, como para o restante ali, peixe, criação de peixe. Então vamos fazer um sistema todo de beneficiamento desse peixe, frutas, mesma coisa, e assim vai, da produção local. E, além disso, né, todo o conhecimento do planeta integrado ali. Roraima é um estado que tem população indígena, tem população até de outros países que vão para lá, tem algumas diferenças interessantes. O lado norte de Roraima, tem lá o Monte Roraima, tal, é um tipo de ecossistema, vamos chamar assim. No meio tem um lavrado ali, que é outro. Mais para o sul tem a floresta amazônica. Então é interessante que é como se fosse uma pequena amostra para o planeta inteiro. Então a gente começou a trabalhar com isso. O projeto parou na Assembleia Legislativa lá, infelizmente, por 3 anos. Poxa, e não foi para... Faltou iniciativa de quem, assim? Faltou a iniciativa dos políticos locais de tocar esse negócio para frente. Porque o que a gente vê muito é que projetos excelentes param porque a política, ou os políticos, né, os políticos, ou não têm conhecimento ou não têm interesse de fazer, tomar as providências melhores para a população. Deveria ser o contrário, o político está ali para ajudar melhor qualidade de vida para a população. Essa é a obrigação, é contratado pela população para fazer isso. Mas se você observar de forma geral, muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Inclusive lá em Roraima a população sofre muita dificuldade com relação à conectividade. Sim. Tem dias que a internet para e todo mundo fica incomunicável lá, não se trabalha. É muito complicado a situação lá. Veja bem, eu era ministro de comunicações também. Eu tentei resolver esse problema, assim, porque acontece que ali vai, através da estrada, né, do lado da estrada, que vai o cabo, né, que conecta lá. E o pessoal mexe na estrada, corta o cabo. Aí para tudo. Aí eu fiz o projeto lá no Ministério para a gente trazer uma alternativa por cima, né, passando pela Guiana, para chegar por lá, vem um cabo submarino. É mais caro, é mais seguro. Né? A gente tem, na verdade, uns cabos que já chegam lá, submarino. E consegui até o recurso para fazer isso. Parou, não foi para frente. Você vê, outra coisa, Roraima, o pessoal fala tanto de sustentabilidade, né? Muito bonita a palavra, mas você tem que usar desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental juntos. Sem os dois primeiros, você não consegue fazer o terceiro. Não adianta querer isolar as pessoas como se fosse um jardim botânico ou um zoológico. Não tem como fazer isso. Lá, Roraima é o único estado do país que não tinha, na época, lá não tinha ligação com o grid de energia, porque faltava uma linha, as torres e a linha para passar, para conectar no grid de energia. Ficava com dependência da energia vindo da Venezuela, na ponta da linha ali. Isso causa uma série de oscilações, a energia ela sobe e desce, e aí usa aqueles energia vindo de geradores gigantescos que poluem o Rio Branco, jogando um monte de óleo. Não sei se você já chegou a ver isso, que é ridículo, o óleo correndo lá para o rio, e gastando diesel, gastando coisa, um custo enorme, jogando um monte de gases de efeito estufa ali, podendo resolver de uma forma simples. Né? Então, você vê essas incongruências assim, que são tristes, mas a política, uma coisa que eu aprendi nesse tempo aqui, é que as coisas não são feitas por linha reta, sabe? Tem muita curva no meio do caminho, e geralmente levando para o resultado que você não quer. E tem que ter a gente muita precisa paciência, mudar isso, precisa colocar, de novo, políticos que sejam mais pragmáticos. Quando eu falo pragmático, não é pragmático na política, é pragmático em resultados de projetos, que saibam o que estão falando, saibam o que precisa fazer e tenham coragem para fazer.
Ok, senador, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi obrigado, uma aula aqui nessa entrevista. Eu queria dar um presente aqui para o senhor, que é um produto da nossa bioeconomia. Olha só. É uma cachaçinha de jambu. O jambu é uma folha amazônica. O senhor já experimentou? Não. Que deixa os lábios dormentes, que usa muito no tacacá, que é daquela música da Joelma. É muito apreciado, então já tem a produção, né, dessa cachaçinha, que é uma erva amazônica. Gente, você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Veja e reveja esse e outros episódios do Ponto Norte, mais vezes no portalnorte.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma atitude que o fato do magistrado se relacionar transparentemente com empresários, enfim, com outros segmentos da sociedade. Eu acho isso até salutar, para que ele tenha, por ocasião de uma decisão que ele vai tomar e que atinja determinada categoria de empresas, alguma coisa, ele tenha esse manancial de informações colhido por ele. Ele não pode ficar trabalhando de uma forma como se ele tivesse descido de Marte para aquele local. Nós voltamos àquele ponto que eu falei aqui. Ele tem que estar no contexto disso tudo, entendeu? Então, eu, sinceramente, não vejo nenhuma nódoa a impingir no fato das relações políticas e administrativas do magistrado. Não. Desde que ele faça isso com absoluta retidão e transparência. Por quê? Porque o incauto, o criminoso, ele com certeza sabe a quem procurar. Se você age com transparência, com retidão, com probidade, eficiente, competente, sério, você não tem do que temer. De jeito nenhum. Razão porque, eu repito, eu não tenho um juízo de valor pré-concebido em relação a magistrado nenhum que eu tenha afastado do país. Não. O senhor tem números de quantos estão afastados hoje? Não, hoje não tem, mas por mim, 5. De setembro para cá. Sim. 5. Para a população ter a certeza, mais uma vez, da grandeza e da honra da magistratura nacional, somos 18 mil juízes. Somos 18 mil juízes. E ao cabo de 20 anos, foram 135. Afastados. Até Entendeu? Então, isso demonstra à população, não há demonstração de maior respeito da população para conosco que os 83 milhões de processos. Porque nos países outros, o que é normal acontecer? Avança o acordo. Os empresários procuram entre si um árbitro para mediar o conflito e não é levado ao judiciário. Vai a uma câmara de arbitragem, por exemplo, e se resolve. No Brasil, não. No Brasil ainda trabalhamos, e eu vou colocar o lamentavelmente, em que somente com uma assinatura de um juiz é que terá força probatória, credibilidade, aquele acordo. Embora existam mutirões de conciliações, né? Sim, protagonizados pelo próprio CNJ, é um dos programas do CNJ. Que ajuda a acelerar. Muito. Mas, porém, o senhor acha que ainda falta mais? Culturalmente, a população ainda tem um pensamento de muita confiança no judiciário E de esperar, melhor esperar. e entender que ela só tem confiança
se houver. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal. Seu norte.